Nesta videoaula retornaremos ao estudo do filo artrópoda e nos concentraremos no estudo da classe aracnida. Lembrando que o filo artrópoda é composto da classe insecta, a classe aracnida, a classe crustácea, a classe quilópoda e a classe diplópoda. No filo artrópoda nós temos duas características que já vão definir o filo. É a presença das pernas com articulação e do exoesqueleto. Essas duas características vão se fazer presente também na classe aracnida, e nós vamos estudar nos próximos minutos. Essa classe está representada pelas aranhas, os escorpiões, os ácaros, os carrapatos e os opiliões, que parece muito com uma aranha, lembra muito uma aranha, mas há algumas características que vão distingui-las, como por exemplo as pernas mais curtas e as pernas mais longas. Não há glândula de veneno nos opiliões e também não há uma divisão nítida entre as partes do corpo. Aqui eu tenho duas partes bem nítidas, formando o corpo da aranha, e essas partes não são nítidas nos opiliões. Vamos ao próximo slide. Apresenta aqui algumas características gerais da morfologia externa dos aracnídeos, tomando como exemplo as aranhas e os escorpiões. As aranhas têm um corpo dividido, tanto a aranha quanto os escorpiões têm um corpo dividido em cefalotórax e abdômen. Céfalo, cabeça, tórax. Então há uma fusão do encéfalo, cabeça, com o tórax, portanto formando o cefalotórax e o abdômen. Na parte posterior do abdômen existem as glândulas fiandeiras, que vão ser usadas para formar os fios nas aranhas que produzem as teias. O número de pernas são 8 pernas, 4 de cada lado, 2 pares. Essa característica é válida para toda a classe aracnida. Todos os aracnídeos apresentam esse mesmo número de pernas. Lembrar que o inseto tem 6 pernas torácicas e a aranha tem 8. Além desses 8 apêndices, a aranha possui também os pés de palpos, não só as aranhas, mas o grupo possui os pés de palpos e as quelíceras, que eu posso observar também no escorpião, os pés de palpos e as quelíceras. A quelícera é usada para injetar veneno nas aranhas. No escorpião, ele possui aqui um aguilhão que vai promover essa inoculação do veneno. Tem os pés de palpos em ambos os grupos, e os pés de palpos são usados na aranha para prender, segurar a sua presa. Eles são animais predadores, para segurar a presa, e no macho ele também é usado para depositar os espermas, uma bolsa com espermatozoides, na espermateca da fêmea. O pé de palpo inclusive tem até uma dilatação aqui no pé de palpo do escorpião macho, para facilitar essa tarefa. Vamos ao próximo slide, que também aborda essa caracterização da morfologia externa, mostrando aqui o cefalotórax e o abdômen. Nos carrapatos o corpo está completamente fundido, não há essa divisão nítida entre cefalotórax e abdômen, como podemos observar nessa figura. As quelíceras, como já falei, aqui estão elas, injetam veneno. Os pés de palpo são usados para prender, segurar as presas, para manipular a presa, as vítimas, as presas das quais eles vão se alimentar. São animais predadores, como já falei. E nos escorpiões, os pés de palpos apenas seguram as presas, como observamos aqui. O hábitat dos aracnídeos é um hábitat terrestre. São animais predadores. E quanto ao modo de vida, vamos encontrar modo de vida e as relações desses animais com o ser humano, a interação dele. Vamos ver agora essas formas.
podem ser predadores, mas também existem parasitas, como é o caso do carrapato. Alguns ácaros, como o Sarcopte escabi, são causadores de sarna ou escabiose. Aqui eu tenho uma ilustração dessa doença, caracterizada por uma coceira intensa. Existem ácaros que são causadores de cravo. Não só o ácaro, mas o ácaro é um desses causadores do cravo. Ele vai invadir o folículo piloso ou o bulbo piloso, onde está localizado o pelo, e provoca uma inflamação. Os ácaros são os maiores causadores de alergia respiratória. Então aqui essa figura ilustra uma pessoa espirrando, e as fezes do ácaro é que normalmente, quando inalamos essas fezes, é que provocam uma alergia intensa. Aqui é uma ilustração também de uma teia de aranha. A teia é usada para as aranhas que fazem teia. Ela é usada para capturar as presas. Em seguida, vamos ver como é que vai se dar o processo de eliminação da presa. As aranhas e os escorpiões, eles apresentam digestão extracorpórea, de tal maneira que eles, ao capturarem a presa, eles injetam as enzimas digestórias. Não é o veneno com o qual ela vai matar a presa, são enzimas digestórias que vão digerir a presa, e depois que o alimento estiver liquefeito, que estiver em estado líquido, ele vai absorver. Então as aranhas, eles não ingerem pedaços, ela absorve os alimentos líquidos. Na maioria das aranhas e escorpiões, a respiração é filotraqueal. A traqueia é um tubo por onde o oxigênio atmosférico penetra no corpo do animal, que é conduzido dentro do corpo do animal. Mas essa traqueia, que nos insetos é chamada de respiração traqueal, essa traqueia ela se dilata e forma uma espécie de pulmão. Por isso a respiração desses animais recebe o nome de filotraqueal, porque eles, ou pulmonar também, alguns autores chamam de pulmonar ou de falso pulmão. E o oxigênio que entra nessa cavidade se difunde para a corrente sanguínea. Por difusão, vai para a corrente sanguínea e nela é transportado por um pigmento respiratório, que é a hemocianina. No ser humano, o pigmento respiratório é a hemoglobina, e na aranha a hemocianina, um pigmento que vai transportar o oxigênio. Quanto à reprodução do grupo, são animais de sexos separados, ou seja, dioicos, possuem macho e fêmea, fecundação interna. O macho, como eu já falei, ele produz uma bolsa com espermatozoide e vai, através dos pés de palpos, colocar no orifício genital da fêmea, na espermateca. Há alguns casos em que as aranhas matam os machos para obtenção de energia. Além de fornecer os espermatozoides, ele também vai fornecer energia para a formação de novos indivíduos. O desenvolvimento nas aranhas e escorpiões é direto, ou seja, não há formação de larva. Quando tem larva, eu digo que o desenvolvimento é indireto. Quando não tem, eu digo que é direto. E nos escorpiões e nos ácaros e carrapatos há uma larva. Gostaria de lembrar que esses animais têm muitas interações com o ser humano, porque eles provocam alergias aos acidentes causados principalmente por escorpiões, um pouco menos, mas também por aranhas. Existem doenças de pele, como sarna, que são causadas também por ácaros. Eles também fazem parte da cadeia alimentar, se alimentando de insetos e servindo de alimento para outros animais, como por exemplo répteis. E aqui eu encerro essa videoaula sobre a classe aracnida e até a próxima videoaula sobre a classe crustácea.